Fala rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal Manual do Futebol. Eu sou o João Martins, sejam bem-vindos ao nosso canal. O assunto de hoje é sobre o Coritiba, o Coxa Branca no Campeonato Brasileiro de 2003. A campanha do Coritiba no Campeonato Brasileiro de 2003, né? Que até agora foi a melhor de todas, acredito, né? Tirando o Campeonato Brasileiro de 1985, que o Coritiba foi vencedor, né? De lá pra cá, essa aí acredito que foi a melhor campanha, né? Porque o Coxa disputou a Libertadores da América em 2004. O Coritiba terminou na quinta colocação no Campeonato Brasileiro de 2003, conseguindo uma vaga na Copa Libertadores da América no ano seguinte. O Coxa, que tinha Fernando Praz no gol, Ceará, Adriano, Roberto Brum, Tcheco e Marcel, os jogadores que mais chamavam atenção no Coritiba nessa época, e o técnico era o Paulo Bonamigo. Naquele campeonato brasileiro haviam 46 rodadas. O Coxa começou contra o Flamengo fora de casa no estádio Maracanã, empatando por 1-1. Depois contra o Internacional veio uma derrota por 1-0. Contra o Juventude, derrota por 2-1 em Caxias do Sul. Coxa mais uma vez perdeu, dessa vez para o Cruzeiro por 4-3 no estádio Couto Pereira. Depois venceu o Figueirense e venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Venceu novamente o Paraná Clube 2-1. Aí veio uma derrota para o Grêmio 1-0. O Coritiba empatou com o Vasco em casa, depois venceu o Paysandu 3-1 fora de casa. Uma vitória contra o Guarani por 3-2. Venceu o Goiás por 2-1 no Serra Dourada. Venceu o seu maior rival Atlético Paranaense 2-0. Empatou com o Bahia 2-2 fora. Aí vem contra o São Caetano, vitória por 2-0. Contra o Santos, derrota por 3-1 na Vila Belmiro. Derrota para o São Paulo por 2-0 em casa. E a vitória contra o Corinthians por 1-0 fora de casa. Contra o Fluminense, 3-0 em casa. Contra a Ponte Preta, empate em 1-1. Empate novamente em 1-1 com vitória em casa. E vencendo o Criciúma 3-2 fora de casa. Empate com o Fortaleza em casa 1-1. Derrota para o Internacional por 1-0. E aqui já começa o retorno. A vitória contra o Flamengo por 5-0. Reginaldo Nascimento também, vem o levantamento, vai subindo de uma bola, passou Marcel. Tenta levar a linha de fundo, faz o cruzamento para o Odivan, chegou dominando, caiu, juiz marcou pênalti de Rafael em Odivan. Tcheco já fez um de pênalti no campeonato, ele vai para a bola, Tcheco bateu. Marcel para a bola, jogadores do Coxa reclamam, Marcel partiu, bateu. Marcel levou, pé direito, preparou, arrumou Neto Salles, ajeitou para fazer. Pois é, Carlos Gil. Olha o levantamento aí pro Edu Salles, a bola sobrou pro Souza. Arrumou na esquerda pro Lira, derrubado, pênalti. Roberto Brum, bateu. Vitória contra o Juventude 1-0 em casa. Contra o Cruzeiro, empate por 2-2. Contra o Figueirense, vitória fora de casa por 2-1. Contra o Atlético Mineiro, empate em casa por 2-2. Venceu o Paraná Clube fora de casa por 3-2. Vitória contra o Grêmio 1-0. Derrota para o Vasco da Gama 2-1 fora de casa. Vitória contra o Paysandu em casa 1-0. Contra o Guarani no Brinco de Ouro, 2-1 para o Guarani. Contra o Goiás, 1-0. Contra o Atlético Paranaense, derrota por 2-0. Contra o Bahia, vitória por 3-2 em casa. Contra o São Caetano, derrota por 2-0. Contra o Santos, derrota por 4-0. Contra o São Paulo, derrota por 1-0. Contra o Corinthians,
1-0 em casa. Contra o Fluminense, 3-2 para o Fluminense. Contra a Ponte Preta em casa, empate por 1-1. Contra o Vitória, derrota por 1-0. E nas duas últimas rodadas, empate com o Fortaleza 2-2 e a vitória contra o Criciúma por 2-0, possibilitando o Coritiba de ficar na quinta colocação e conseguir uma vaga na Libertadores da América de 2004, né, o Coxa Branca, totalizando 21 vitórias, com 10 empates e 15 derrotas, aproveitamento de 52,90%, 67 gols marcados e 58 gols sofridos. O artilheiro foi o Marcel, o atacante Marcel, com 20 gols. O Coritiba aí, né? A gente destacando aí a campanha do Coritiba em 2003, né? Ficando na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. E você, torcedor do Coritiba, lembra dessa campanha? Qual o jogo mais marcante? Comente aqui embaixo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Abraço!